Medidas protetivas. Agora sim, como funciona esse trem de medidas protetivas? Você vai ganhar um curso, eu poderia cobrar um curso só por essa aula aqui de medida protetiva. Vamos lá. Disposições gerais sobre a medida protetiva. Começa no artigo 18. Recebido o expediente com pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. O que o juiz tem que fazer no prazo de 48 horas? Vamos colocar isso aqui dentro, ó. Conhecer do expediente do pedido e decidir sobre a medida protetiva de urgência. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária quando for o caso. Comunicar ao Ministério Público para que adote providências cabíveis. Tudo isso daqui que está em vermelho na sua tela agora, nesse exato momento. Vou até deixar maior para ficar mais fácil de vocês verem. Tudo que está na sua tela nesse exato momento, ele é o quê? Ele é um pedido para a advogada da vítima colocar no final. O advogado ou advogado da vítima. Eu falo advogada porque normalmente é a mulher que atua, tá? Mas pode ser advogado também. Você vai pedir isso no final. Requer a aplicação das medidas protetivas para 1. Conhecer do expediente, decidir sobre a medida protegida. 2. Encaminhar a ofendida ao órgão de assistência, se você quiser esse pedido, e assim por diante. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então você não precisa estar habilitado no processo. Não precisa de habilitação. Vamos deixar aqui embaixo, ó. Não precisa de habilitação no processo. Quando você vai atuar como assistente criminal, você precisa pedir para o promotor liberar a sua atuação. Na violência doméstica, o artigo 19 e aquele artigo lá no início que eu mostrei para vocês autorizam que vocês atuem sem habilitação. Rodrigo, então eu não preciso fazer pedido de habilitação. Mas é prudente que eu faça? É prudente que você faça. Melhor você estar certificado. Então, se você puder fazer o pedido de habilitação, ok. Mas se você não tiver feito e seu pedido for negado por isso, lembra, artigo 19 e lá, se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ter o artigo na atuação pela vítima, que é o artigo 27. Então, você vai usar artigo 29 e artigo 27, tá? As medidas protetivas de urgência inclusive aqui, a ofendida pode pedir por ela mesma. Ela não precisa nem de advogado, que foi aquilo que a gente falou lá atrás. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente da audiência das partes da manifestação do Ministério Público. Mais um pedido importante na hora que você advogar pela vítima, tá? Advogou pela vítima, esse pedido aqui é importantíssimo. Medida protetiva de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente da audiência. Isso aqui vai ser seu pedido, você vai fazer esse pedido, tá, vítima? Olha só. Não quero audiência das partes e manifestação do Ministério Público, porque eu quero que o pedido seja prontamente atendido. Isso vai ser, lá no final, quando você colocar 12 pedidos, esse é um item do seu pedido. Lembra, você pode atuar nesse caso tanto pela vítima quanto pelo réu, é muito comum. Em todo o processo você pode atuar como assistente de acusação, claro, mas é muito mais comum a atuação nesses processos. Até porque vai envolver a parte civil, como eu já te falei. Então, isso aqui também dá direito a outra coisa. Não existe nenhum lugar que fala que o juiz é obrigado a fazer medidas, audiências de justificação, dentro da Lei Maria da Penha. Mas você pode usar essa audiência aqui, ó, a contrário senso. Como assim, Rodrigo? Se as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas de imediato, independente da audiência das partes, ou seja, das partes serem ouvidas, as partes têm que ser ouvidas. Isso daqui é o contraditório diferido, postergado, tá? É o famoso contraditório postergado ou diferido. Ele vai ficar para um outro momento, mas ele tem que existir. Então, para você, advogado do réu, pedir a audiência de justificação, você pode, inclusive, justificar com o artigo 19, parágrafo 1º, ao contrário senso. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladas ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Aqui também dá para você fazer uma ideia contrário senso. Então, as medidas protetivas de urgência são aplicadas isoladas ou cumulativamente. Posso pôr mais de uma, Rodrigo? Pode. E pode ser substituída? Pode. Se o réu está enchendo o saco da vítima, ela pode ir lá e pedir, por exemplo, a restrição dele chegar próximo. Ou então, o réu está lá e está fazendo alienação parental nas vítimas. Posso pedir para que o convívio dele seja afastado? A gente já vai ver quais são as medidas. Pode ser afastado dos filhos? Pode pedir, porque elas podem ser substituídas a qualquer tempo. Também, se eu usar isso aqui a contrário senso, eu posso dizer que eu posso substituir para diminuir a medida. Olha, o réu já não está mais perturbando tanto, ele já é uma pessoa que já entendeu o que está acontecendo, então agora ele pode aproximar dos filhos novamente, tá? Isso pode acontecer. Problemática. Vamos pôr um parênteses aqui. Qual que é a problemática? Não gosto quando tudo fica em negrito aí. Problemática. Qual que é a problemática? A problemática é que, por exemplo, aqui em Campo Grande, a juíza que é da vara das medidas protetivas, tem uma vara específica para isso, ela não aceita nenhum pedido na medida. Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer com isso.
Como assim, Rodrigo? Eu posso contestar, eu posso pedir audiência de justificação, mas se eu pedir, por exemplo, isso não é assim em todo lugar, tá? Se eu pedir, por exemplo, direito de visita aos filhos, ou vamos fazer divisão de bens, esse é mais fácil de entender. Divisão de bens, o que a juíza vai falar aqui? Esses dois, eles têm uma justiça própria. Então, você tem que ir na vara própria. É isso que ela vai falar no pedido dela, tá? Aqui. Isso pode acontecer com você? Pode. Aí, o que eu faço? É mais fácil eu pedir para que o pedido seja feito na vara própria do que brigar com a juíza, fazer recurso e demorar, porque eu não posso demorar. São casos que eu preciso de coisa rápida. O cara quer ver o filho para ontem. A divisão de bens, se for acontecer, é porque o cara precisa daquelas coisas que estão ali. Então, se ela não deu na medida, ela não vai decidir sobre essas coisas aqui, tá? Então, isso pode ser repetido. Isso pode ser um padrão que repita pelo Brasil todo, por isso que eu estou falando para você e abrindo esse parênteses. Vamos continuar. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas se entender necessário a proteção da... Vamos ler de novo, vai. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, seus familiares, seu patrimônio ouvido no Ministério Público. Então, esse artigo aqui é importante para quê? Para advogado ou advogada da vítima pedir outras medidas, pedir para restabelecer a medida que já foi tirada, ou pedir para rever aquelas já concedidas. Ela pode pedir para diminuir, aumentar ou retirar. Então, o que é muito comum no seu escritório de acontecer? Muito comum no seu escritório é você ser procurado tanto pela vítima quanto pelo réu. Aqui, ó, o casal procura o seu escritório. Falando o quê? A gente já tá bem, a gente já tá junto. Eu vou ensinar você na audiência algumas técnicas legalmente concedidas para você poder atuar, tá? O casal te procura. Você vai poder representar os dois? Não, você não vai poder representar os dois. Então você vai precisar de uma outra pessoa para representar. Você vai ficar com o réu e a vítima vai ser representada por uma outra pessoa. Não dá para fazer uma representação dupla. Mas o que é muito comum? Não queremos mais esse processo. O que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai, primeira coisa, atuar pela vítima. Por quê? Porque atuando pela vítima é muito mais fácil você conseguir o resultado desejado, em dois aspectos. Número 1, qual que é o primeiro aspecto, Rodrigo? Saber se a vítima está sendo ameaçada para fazer aquilo. Ou no chamado ciclo da violência. Ah, mas meu dever como advogado não é esse. Quando você atua pela vítima, é. Então você pode ver essas duas coisas, tá? Não é o caso. Ela não está no ciclo da violência, que é ela apanha, vira lua de mel, ela volta a ficar com o cara, mas ela continua apanhando, depois ela vai denunciar de novo, vai viver o inferno, depois viver lua de mel. Esse é o ciclo da violência, resumidamente, óbvio. Se ela estiver nesse ciclo e você perceber, a tua obrigação como advogado da vítima é afastar ela da situação, não fazer aquilo. Se ela está sendo ameaçada, também sua obrigação é essa, tá? Então, cuidado. Agora, 2. Se não é essa situação de cima, se realmente o casal voltou, já está a pacificação social, já está feita, então a paz social já foi alcançada, já tem paz social, o que você vai fazer? Atuando pela vítima, você consegue resultados mais favoráveis ao réu. Então, procurou você, réu e vítima. O que você vai fazer? Separar o atendimento. Réu, procure outro advogado, eu vou atender só a sua esposa. Beleza, realmente é isso que ela quer, certificou que ela não está naquela situação, você vai pedir o quê? Revogação da medida protetiva. Primeiro ponto, tá? Revogação da medida protetiva. Se tiver medida protetiva, tem que pedir revogação. Vamos continuar aqui então. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou mediante representação da autoridade policial. Então você já sabe que cabe a prisão preventiva do agressor em qualquer parte do processo, tá? Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Cabe o pedido de prisão do agressor. O juiz poderá revogar, isso aqui está dentro das medidas protetivas, tá? O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivos para que subsista, bem como de novo decretá-las se sobrevierem razões que a justifiquem. O que é isso aqui? É o simples, o pedido de revogação de preventivo, tá?
A ofendida deverá ser notificada. Se você quiser deixar sua peça bonita, por exemplo, você vai pedir a revogação da medida protetiva, ou da prisão preventiva aqui no caso, com base no artigo 20, parágrafo único. Vai mostrar que você conhece a Lei Maria da Penha. A ofendida deverá ser notificada dos autos processuais relativos ao agressor e especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Atenção, atenção, advogados e advogadas da vítima. Você precisa pedir isso daqui, ó, tá? Precisa pedir isso daqui, que ela seja comunicada. Isso aqui também é ultra esquecido pelo Poder Judiciário, principalmente quando a vara não é especializada. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. A ideia da Lei Maria da Penha é separar agressor e vítima. Tá? A ideia da Lei Maria da Penha é separar agressor e vítima. Sempre. Então, vai ser muito comum o quê? Muito comum o réu ficar separado da vítima em audiência. O réu não vai ficar na sala. É muito comum acontecer. 2. O réu também não vai ficar na sala na medida protetiva e assim por diante. Então, se você atua na parte civil e criminal, cuidado com essa atuação, porque você pode fazer esse pedido. Não quero acordo, a minha vítima não quer, a vítima não quer ver o réu, tá? Civil ou criminal, essa proibição do réu ficar na sala vem dessa ideia da lei que ela não pode se aproximar do cara. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Isso aqui é importante, tá? Mas aqui estão as que a lei prevê. Suspensão da posse ou restrição de porte de armas. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Isso aqui é ultra comum. Afastamento do lar é um dos mais comuns, tá? Proibição de determinar condutas, entre as quais, aqui que você vai mostrar, quando tem afastamento do lar, você tem que mostrar, para soltar o cara, se ele estiver preso, mostrar que o réu tem novo endereço. Pode ser alugado? Pode, não importa. Proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então não pode mais ir no mercado que ela frequenta. Isso pode acontecer. Restrição, inclusive, olha só, você pode usar isso aqui a teu favor, tá? Quando o cara está preso. Sugere uma medida que seja crível, que dê segurança para o juiz. Então você já conhece as medidas, estão aqui. Só você abrir depois ali a lei no artigo 22 e ler, tá? Estão todos aí. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Tem que ser ouvida, tá? Para dar essa suspensão aqui. Se não for ouvida, você pode pedir a revogação da medida porque ainda não foi ouvido o atendimento multidisciplinar ou pedir que seja ouvido, tá? São todos pedidos que dá para você fazer aqui. Então vamos colocar aqui embaixo para ficar legal? Então vamos lá. Olha, se não foi ouvida a equipe, pedir a revogação da medida, com base nisso, tá? Se foi ouvida, ou pedido subsidiário, pedir a revogação da medida, ou pedir a oitiva da equipe. Por quê? Porque se a oitiva da equipe for boa, se você ouvir a equipe e for massa, tá? O depoimento deles, você pode pedir a revogação depois. Então são 2 pedidinhos que dá para fazer aqui dentro. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Então tudo isso aqui pode acontecer, tá? As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput, inciso do artigo 6, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição da medida protetiva de urgência concedida e determinar a restrição do porte de arma. Aqui vai falar do porte de arma. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Então você já entendeu o que o réu tem que fazer aqui nessas medidas, beleza? Um ponto que eu quero falar aqui com vocês é, entenda isso pelo amor de Deus, tá? Entenda isso. Como assim, Rodrigo? Olha lá. Isso aqui tem que estar muito presente para sua cabeça. Muito, muito, muito. Medidas protetivas são contra o réu.
Entenda isso. Medidas protetivas são contra o réu, tá? Então, tudo isso que eu te falei é contra o réu. O réu não pode se aproximar da mulher, a mulher pode se aproximar do réu, tá? E assim por diante. Então você tem que explicar isso aqui para o seu cliente, você tem que entender isso e explicar isso para o seu cliente. O seu cliente precisa saber disso, tá? O seu cliente precisa saber disso. Ele precisa saber que essas medidas são contrárias a ele. Ela pode aproximar dele, ele não pode aproximar dela. Se ela aproximar dele, o que ele vai fazer? Se ela aproximar, o que ele vai fazer? Vai tirar print da conversa, vírgula, gravar o encontro, vírgula, não responder a mensagem, vírgula, não falar com a vítima. Não importa o que ela falar para ele. Ele vai começar a gravar e não vai comunicar com a vítima, não vai falar nada, tá? Sair do local. Ah, mas eu não sou obrigado a sair do local. Sair do local. Aí ele vai falar de novo. Mas doutor, eu sou obrigado a sair do local? Sair do local. Você vai ficar repetindo isso para ele. Por quê? O teu cliente vai querer insistir que ela está se aproximando, que foi ela que começou. Você vai ter que deixar ele muito bem orientado disso daqui. Isso aqui é primordial para você. Por quê? Com essa prova de que ela está se aproximando, mantendo contato, querendo falar com ele, você vai pedir a revogação das medidas protetivas. Com a revogação, aí sim ele pode falar, tá? É isso aqui. Você tem que explicar isso aqui pro seu cliente, ele tem que saber. Não é só o advogado que tem que saber disso, o réu tem que saber disso, tá? Então, medidas protetivas são contrárias ao réu, são contra ele, não é duplo, é contra, tá? E aí você vai dar essa orientação pro seu cliente, beleza? Vamos continuar aqui. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, conceder à mulher pedidos para o advogado ou advogada da vítima, caminhar a ofendida e seus dependentes ao Programa Oficial Comunitário de Proteção, determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor, determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guardas de filho e alimentos, determinar a separação de corpos. Tudo isso você pode pedir lá na medida protetiva, tá? Se você for o advogado ou advogada da vítima. Para a proteção patrimonial dos bens, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz determinará liminarmente as seguintes medidas. Entenda de novo, tá? Olha, vamos deixar isso aqui bem grande. O teu pedido do teu réu não vai ser aqui. Olha lá, vai ser na vara civil se você for fazer isso, tá? Vara específica de criminal que envolva violência doméstica contra a mulher, é a mulher que está sendo protegida. Entenda isso. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação. Vai proteger o patrimônio aqui, tá? Suspensão da procuração conferida pelo ofendido ao agressor. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos no inciso 2 e 3. Você tem que pedir para o juiz. Leia esse artigo aqui quando você for atuar pela vítima, tá? Vamos pôr de azul, que eu estou colocando a maioria de azul aqui quando é vítima. E você vai atuar, fazer esses pedidos. Chegamos numa das partes mais importantes da aula, tá? Quem ficar daqui para o final, só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Vamos pôr até uma hashtag aqui nessa aula que é só os fortes sobrevivem. Só os fortes sobrevivem. Tira uma foto, vamos até diminuir para ficar uma foto bonitinha. Tira uma foto disso e posta lá com essa hashtag dessa aula aqui. Vamos pôr maior. Pera, não tira ainda não. Aí. Só os fortes sobrevivem. Tira uma foto do só os fortes sobrevivem dessa live. Aí, beleza. Tirou uma foto aqui da live. Vambora. Por quê? Daqui pra frente, galera, daqui pra frente vai ser incrível a atuação prática. Dos crimes de descumprimento da medida protetiva. É novo, é recente, talvez você não saiba, talvez você saiba. Descumprir medida protetiva é crime. É crime. Pior, provavelmente, pior do que o réu está respondendo. Ou igual. Isso você tem que falar para o teu cliente. Descumprir medida protetiva é crime e é pior do que o crime que o réu está respondendo. E é pior do que
crime que o réu está respondendo. Pronto. Deixa eu ler aqui. Descumprir medida protetiva é crime pior do que o crime que o réu está respondendo. Tá bom. Só já deu para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Detenção, 3 meses a 2 anos, incluído pela lei tal. Aqui, ó, lei de 2018. Detenção de 3 meses a 2 anos. Configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Importante. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Não tem fiança na delegacia se for esse crime. O disposto desse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis, ou seja, esse é um crime subsidiário que vai ser aplicado de qualquer forma. Se ele cometer uma violação de domicílio, que é muito comum, isso pode ser somado ao 24A, a Maria da Penha, tá? Essa é a ideia. Então, fica esperto. Como é que eu posso me defender desse crime, Rodrigo? Simples. 1. Provar a intenção do réu. Como assim? Ele se aproximou, mas não teve contato com a vítima. Ele só passou pelo local de exclusão. Normalmente, a juíza vai fazer um pedido para ele justificar. Justifique por que você entrou na área de exclusão. Aí você vai lá e vai ter que justificar porque ele fez isso, tá? Então, dolo. Basicamente, a defesa desse crime é o dolo. Se ele não tiver o dolo de descumprir a medida, foi ela que chegou perto, foi ela que procurou, ele ligou, mas foi pra falar do filho, tudo isso tem a ver com dolo, tá? São essas as coisas. E aí você precisa explicar pro teu cliente, pro lindão do teu cliente, que ele precisa ter prova disso. Tá? Ele precisa ter prova disso. O cara que está respondendo crime de violência doméstica precisa andar com um gravador no bolso, seja um celular, qualquer coisa. Qualquer situação que acontecer, ele tem que ligar o gravador. E sempre ele tem que sair do local. Sair do local. Não responder a mensagem. Não falar com a vítima. Isso é a regra de ouro para esse cara. Contestação na medida protetiva. Pode ter contestação? Pode. Está previsto em lei? Não. Mas, como eu já te mostrei, o contraditório é uma garantia constitucional. Então, você vai poder fazer contestação. Como que eu contesto uma medida protetiva? Mostrando que ela não é mais necessária. Tá? É assim. É difícil? É super difícil. Por isso, o seu réu tem que provar. Por isso, o seu réu tem que andar com o gravador na bolsa. Tá? Então, você pode fazer um pedido uma contestação aqui mostrando isso daqui. Tem gente que chama de impugnação a medida. Você pode falar o que você quiser. Não tem um nome específico. Tá? Você pode pedir também audiência de justificação. Por quê? Afastou o cara do lar. Quer uma audiência de justificação para provar que ele não precisa ser afastado do lar. Ou para provar que ele pode se aproximar dos filhos, sei lá qualquer coisa assim, tá? Audiência de justificação também pode ser pedida.